daquilo que o Espírito Santo quer falar à igreja nesta noite. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. O livro que nós lemos, o livro de Atos dos Apóstolos, é o 5º livro do Novo Testamento. Depois que nós lemos as histórias narradas pelos evangelistas acerca do ministério de Jesus, a sua passagem aqui na terra, da sua pregação, dos seus ensinamentos, lemos isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós entramos no livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico do Novo Testamento. Lucas, escrevendo o seu primeiro tratado a Teófilo, ele vai começar a contar as coisas daquilo que ele viu, a história de Jesus. Ele vai começar a nos mostrar que após Jesus ter morrido, ressuscitado, depois de ter passado por um tempo aqui na terra, ainda dando ensinamentos e orientações aos seus discípulos, Jesus diz para eles, após uma pergunta, após uma indagação, porque os discípulos de Jesus queriam saber a que tempo o Senhor resgataria o seu reino sobre a terra. Jesus olha para eles e diz assim: olha, não é dado agora o momento, não é esse de vocês saberem em que tempo eu restaurarei o reino de Deus na terra. Mas eu quero que vocês façam uma coisa. Eu preciso que vocês se juntem. Eu preciso que vocês fiquem em comunhão, que perseverem em oração. E a ordem que eu dou a vocês é: ficai em Jerusalém, na terra de Deus, na cidade de Deus. Jerusalém significa habitação da paz. Ficai em paz, ficai em Jerusalém, ficai em comunhão, em oração, até tempo indeterminado. Jesus não disse quando, mas ficai em Jerusalém, até que do céu descer o Espírito Santo da promessa, do qual vão encher vocês de poder, de capacidade, de autoridade, para que vocês possam dar continuidade à minha obra, à minha mensagem, para que vocês possam andar em Jerusalém, Judéia, Samaria, e que vocês possam ir até os confins da terra, mas cheios da minha presença, cheios do meu Espírito Santo, vocês possam trazer a palavra aos corações perdidos, para que o homem possa se reconciliar comigo de novo, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O livro de Atos vai nos contar que chegou este dia. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos. A princípio 500 crentes dentro da casa, do cenáculo. Mas o tempo de espera, o tempo de oração, o tempo de comunhão foi fazendo com que alguns viessem a desistir, a sair da casa, a abandonar o propósito. Mas no dia determinado, porque foi de repente que tudo aconteceu, 120 crentes, 120 discípulos, 120 homens e mulheres estavam dentro daquela casa, e de repente diz a Bíblia que o céu se abriu e um som de um vento veemente, impetuoso, encheu toda aquela casa. Todos foram cheios do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, como línguas repartidas, desceu sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, e a vida deles foram mudadas, transformadas a partir daquele momento. E o livro de Atos dos Apóstolos vai nos contar que nada foi capaz de impedir o crescimento desta igreja que nascera após Pedro se levantar cheio do Espírito Santo, e no seu primeiro sermão 3.000 almas aceitam a Jesus, e aquela igreja começou a avançar, e por onde eles iam, eles pregavam a palavra. E a palavra que se destaca em Atos dos Apóstolos é que não houve impedimento, ninguém foi capaz de parar o crescimento desta igreja, por mais que se levantaram reis, governos, muitos inimigos, mas pastor Rafael, ninguém parou o crescimento da igreja, ninguém foi capaz de parar aqueles crentes, porque eles estavam agora cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E quando você começa a folhear os livros, as páginas de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que eles começaram a pregar a palavra do Senhor. Jerusalém, Samaria, Judéia. No capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11, o evangelho começa a chegar aos gentios, aqueles que ainda precisavam conhecer desta palavra. E quando eu convidei vocês para que abrissem a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 11, a partir do versículo 19, a igreja, os discípulos,
dispersos por causa da perseguição, eles começaram a pregar esta palavra também aos gentios. Mas eles estavam cheios da presença do Espírito Santo. E nada foi capaz de parar esta igreja. A igreja primitiva tinha um anseio muito grande. É que eles perseveravam muito em oração, em comunhão no partir do pão. Diz a história que eles andavam sobre a cidade de Jerusalém, e por onde eles passavam, eles tinham uma maneira peculiar de se cumprimentarem. Eles passavam diante de um novo cristão, ou de um cristão já antigo, e começavam a se cumprimentar dizendo assim: Shalom, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque eles pensavam que Jesus voltaria naquele tempo. Então eles estavam muito mais apegados às coisas do céu do que às coisas da terra. Alguns entenderam. Eles estavam muito mais apegados às coisas dos céus do que às coisas da terra. E eles não se importavam com a perseguição. Eles não se importavam com os momentos de tribulação. Eles não se importavam com os momentos de calamidade, a ponto de poderem perder até as suas vidas. O que eles queriam naquele momento é falar de Jesus, é pregar o Evangelho, é comunicar a salvação, é dizer que eles conheceram o Messias, um Cristo que foi capaz de transformar a vida deles. E mesmo quando Saulo se levanta, munido de cartas do imperador de Roma, com autoridade para matar, aprisionar crentes, por mais que Paulo estava com sangue nos olhos, querendo destruir os cristãos, os chamados do caminho, por mais que eles tivessem que correr, fugir, serem dispersos, eles não abandonaram a essência, a oportunidade que eles tinham de pregar a palavra do Senhor Jesus. O texto que nós lemos, por isso que eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, no capítulo 11, versículo 19, diz que os que foram dispersos, por causa da aflição, por causa da perseguição, porque Estevão foi morto, foi apedrejado. Saulo estava agora perseguindo aquela igreja. O desejo de Saulo era de destruir aquela igreja, mas a palavra de Deus, através desses cristãos que agora estavam sendo dispersos, e por onde eles passavam, eles pregavam a palavra. A Bíblia diz que o Evangelho chega até Antioquia. E foi estratégico, meus irmãos, porque Deus não faz nada por acaso. Jesus é estrategista. A palavra de Deus nos diz que aqueles que foram dispersos chegaram em Antioquia. Antioquia foi a terceira maior cidade do Império Romano, perdendo apenas para Roma e para Alexandria, a terceira maior cidade. Aproximadamente 300 mil pessoas habitavam em Antioquia. Esta cidade era conhecida como uma cidade cosmopolita. O que significa isso? A palavra cosmopolita, na sua etimologia, significa cosmopolites, igual a cosmos, mundo, e polites, cidadão, política, ou seja, cidadãos do mundo. A cidade de Antioquia, ela comportava cidadãos do mundo, pessoas de diversas nações, de diversas culturas, de diversas religiões. Jesus, sabendo disso, é estratégico isso, porque ele entende que ali poderia nascer uma grande igreja. Ali poderia muitas pessoas de diversas culturas, de diversas nacionalidades, ouvindo a palavra, saindo dali como missionários cheios do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz que aqueles crentes que a princípio estavam fugindo por causa da perseguição, chegam em Antioquia e começam a pregar. Alguns primeiro aos judeus, mas outros começam a pregar também aos gentios. E nasce então, naquela cidade, uma grande igreja, uma igreja poderosa. Mas eu quero que você preste atenção aqui em mim neste momento. Uma grande igreja nasce ali. Só que a Bíblia vai nos dizer que os que foram dispersos pela perseguição, ou em algumas traduções, tribulação. A palavra perseguição ou tribulação no grego é tlipsis, e significa ato de prensar, imprensar, pressão, opressão, aflição. Ato de prensar, imprensar, opressão, aflição. Aqueles crentes estavam ali pregando, mas eles só estavam ali
Porque eles estavam sendo prensados, oprimidos, prensados, oprimidos, estavam passando por aflição, estavam passando por perseguição, eles estavam sendo prensados. Eu vou falar até você da glória. Eles estavam sendo imprensados, eles não estavam ali passeando, eles estavam sendo prensados, imprensados, passando por pressão, passando por opressão, passando por dificuldade, passando por perseguição, passando por tribulação, correndo risco de vida, de serem jogados a covas dos leões, de serem crucificados, aprisionados, mas cheios do Espírito Santo. Eles não fechavam as suas bocas, mas pregavam o Evangelho. Eu quero dizer nesta noite que Jesus vai começar a levantar uma geração que, mesmo no meio da pressão, mesmo no meio da opressão, mesmo no meio de serem prensados, mesmo estando sendo imprensados, mesmo passando por tribulação, ao invés de quererem sair da igreja, ao invés de quererem destituir os seus casamentos por causa de qualquer coisa, ao invés de querer dizer, não vou mais naquela igreja, não quero mais saber de Jesus, muito pelo contrário, Jesus vai levantar uma geração que, mesmo sendo prensado, imprensado, vai sair dizendo, eu não largo de Jesus, eu não saio da igreja, mas eu prego a palavra, custe ao que custar, porque aqui estava uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aqueles que estavam fugindo ou andando por causa da perseguição, mas cheios do Espírito Santo, chegaram em Antioquia e começaram a pregar a palavra do Senhor. Talvez você entrou aqui e está passando por um momento de dificuldade, por um momento de opressão, por um momento de aflição. Você está sendo prensado, amassado, imprensado. Jesus sofreu isso no Getsemane. Getsemane significa prensa de óleo. Jesus estava sendo prensado, amassado, estava sobrecarregado. Naquele momento ele poderia dizer, Pai, eu não aguento. Como ele mesmo disse, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele sabia que deveria ser o exemplo. E mesmo prensado, imprensado, sofrendo aflição, soa gotas de sangue, mas ele olha para o Mestre, para o Senhor, para o seu Pai e diz, não seja feita conforme a minha vontade, Senhor, mas conforme a sua. E naquele momento ele foi assistido pelos anjos, dando o exemplo de que vale a pena perseverar, mesmo passando por momentos de aflição. Não desiste, não sai da igreja, não bebe pinga, não se prostitui, não vai bagunçar no mundo, mas permanece aqui dentro, na casa de oração, no cenáculo, porque aqui, a qualquer momento, se você ainda não foi cheio, pode ser hoje, pode ser no próximo culto, mas de repente, quando você menos espera, o Espírito Santo vai invadir esta igreja e vai repousar dentro do seu coração, e você nunca mais vai ser a mesma pessoa, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, mas vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. E se você acredita nisso, você pode já começar agora. Senhor, eu estou aqui, eu estou passando luta, eu estou passando opressão, eu estou sendo prensado e imprensado, a minha vontade é sair daqui nesta noite e nunca mais voltar nesta casa de oração, mas você vai sair daqui como estes crentes, cheio do Espírito, com vontade de pregar, com vontade de anunciar, porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nasce em Antioquia uma igreja poderosa, uma igreja grande, que possui marcas, que possui características. Eu quero rapidamente, de uma forma bem resumida, passar com os irmãos sobre algumas características da igreja de Antioquia, que precisam fazer parte da nossa igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando eu, particular, mas também na nossa comunidade. Também na nossa comunidade. A primeira característica da igreja de Antioquia é que ela se tornou uma igreja impactante, pastor Rafael. Sabe por quê? Porque a voz soou, porque a notícia correu. E quando Barnabé vai chegar em Antioquia, ele vai contemplar algo acontecendo no meio daquela igreja. Observe comigo o versículo 22 e o versículo 23 que diz: chegou a fama
chegou a fama destas coisas, chegou a fama, chegou a notícia de que Jesus estava mudando algumas situações em Antioquia, de que esses crentes dispersos estavam cheios do Espírito Santo em Antioquia. Diz, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram então Barnabé. Chegou a fama, chegou a notícia, chegou a voz que correu, voz da palavra grego logos, palavra proferida a viva voz. Eles gritavam, eles anunciavam que Jesus estava curando, salvando, batizando com o Espírito Santo, que o evangelho estava chegando agora aos gentios, que a barreira estava sendo rompida. Chegou a voz, quem? Chegou aos ouvidos, plural, muitas pessoas ouviram a voz, chegou a notícia aos ouvidos, plural, ouvidos de quem? Da igreja singular, porque a igreja é uma só, porque a igreja é única, mas composta de várias pessoas. Chegou aos ouvidos, muitas pessoas, a voz, a igreja, uma. E o que acontece? Enviaram então, plural, muitas pessoas se reúnem e decidem, olha, Jesus está fazendo uma grande obra em Antioquia, o que é que iremos fazer? Vamos enviar Barnabé, uma pessoa, para representar a igreja que estava constituída em Jerusalém. Mas a voz correu. Só quem acredita, se você puder levantar a mão. Eu não sei fazer muito essas coisas, mas eu vou, pela Bíblia, eu vou profetizar que a voz desta igreja vai correr, que a notícia vai correr, que vai correr a voz daquilo que Jesus está fazendo aqui neste lugar. Não vai correr só em Pouso Alegre, no sul de Minas, não, mas em toda a nação, em todo o Brasil, por que não dizer no mundo? Vai correr a voz de que existe uma igreja em Pouso Alegre, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que mesmo passando por momentos de privação, que mesmo sendo prensados, imprensados, oprimidos, afligidos, não desistem, não param, mas continuam pregando a palavra de Deus, o Evangelho, as boas notícias. E quando essa voz começar a correr, vai chegar nos 4 cantos do mundo, Pedro, e todo mundo vai saber que aqui existe uma igreja cheia do Espírito, cheia do Espírito, cheia do Espírito, cheia do Espírito. Vai vir pessoas de todos os lugares querendo saber o que está acontecendo, porque quando Barnabé chega, pastor Rafael, em Antioquia, diz a palavra que ele viu. Ele viu a graça, versículo 23. Ver. O que é ver? É contemplar com os olhos. Com esse olho aqui que a gente tem de carne, ele viu. Quando chegou em Antioquia, ele viu. Ele viu a graça de Deus. Ele viu o chariz do grego. O que ele viu? Ele viu com os seus olhos, dentro daquela igreja que estava se formando em Antioquia, aquilo que dava alegria a eles. Você não entendeu não. Quando Barnabé chega em Antioquia, viu com os olhos, Pedro, a graça. Ele viu a graça que se manifestava em Antioquia. Ele viu aquilo que estava dando alegria àquele povo. Ele contemplou com os seus olhos aquilo que estava gerando alegria, aquilo que realmente foi a notícia que chegou até Jerusalém. Ele viu com os olhos o que dava alegria àquele povo que estava recebendo o Evangelho de Jesus. A palavra graça do grego chariz é aquilo que traz alegria, é deleite, é prazer. Então ele viu um povo alegre, cheio de prazer. Agora olha para mim. Por que tu é triste dentro da casa de Deus? Por que tu não tem prazer em estar dentro da casa de Deus? A graça é aquilo que dá prazer. Se o Evangelho foi pregado até você, se você é cheio do Espírito Santo, tu tem graça.
É nítido diante dos olhos de todos que tu és alegre, que tu és feliz, que você é contente, que você tem deleite no sentido bom, de que você é feliz, e que nada é capaz de te tirar da presença de Deus. Alegria! Não permita com que as lutas e tribulações te impeçam de permanecer dentro da casa de Deus. Por mais que a dificuldade venha a ser grande, a graça de Deus superabunda em nós. E isso precisa ser real na nossa vida e precisa ser patente aos olhos daqueles que lá fora estão. Porque aqueles que estão passando lá fora começam a olhar para dentro da igreja, começam a olhar para mim e para você e começam a dizer: eu preciso do Jesus daquele irmão, eu preciso do Jesus daquela irmã, eu preciso sentir o que ele sente, eu preciso da alegria que ele tem, eu preciso da alegria que ela tem. Está passando dificuldade, está desempregado, está doente, está no leito de hospital, está na UTI, está nas últimas, mas quando eu chego perto, eu sinto a graça, eu vejo a graça, eu vejo a alegria, eu vejo contentamento, eu vejo prazer, eu vejo deleite. Barnabé, quando chega em Antioquia, ele contempla, ele vê a graça. Sabe o que ele faz? Ele exorta aqueles crentes a permanecer assim, com esse coração puro, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Segunda característica da igreja de Antioquia é que era uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Você consegue observar isso em Atos no capítulo 13, porque ainda falando um pouco da igreja de Antioquia, Atos no capítulo 13, vai nos dizer a palavra que eles estavam servindo juntos, servindo eles, do grego leitorgel, que significa cumprir um ofício público às próprias custas, servir ao Estado às próprias custas, por vontade própria. Aqueles crentes de Antioquia não serviam a Jesus porque alguém obrigava, mas era por vontade própria, era por prazer, era por desejo. Estavam ali porque eram gratos, porque receberam Jesus, porque foram cheios do Espírito Santo. Não era por vontade de outros, não eram obrigados, não eram prensados a estar, mas eles tinham prazer, eles tinham uma alegria de servir a este Jesus por livre e espontânea vontade, mano. Vem para a igreja por livre e espontânea vontade. Vem para a igreja desejoso de estar na casa do Senhor. Vem para a igreja porque Jesus te escolheu. Porque diz a palavra que servindo eles ao Senhor. Disse quem? Disse o Espírito Santo. O que o Espírito Santo disse? Apartai-me para mim, separai-me, do grego arporizo, uso de critérios, separar para alguém, para um propósito. Jesus ali, através do Espírito, olha para Paulo, para Barnabé e para muitos outros que ali estavam. Ele diz: separai-me para mim, porque eu tenho um propósito e eu uso critérios para isso. Você não está aqui porque você quer, você está aqui porque Jesus olhou para você e o Espírito Santo disse: separai-me para mim, separai-me Pedro, separai-me Maria, separai-me João, separai-me André, separai-me Daniel, separai-me Rafael. Para quê? Porque eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, eu tenho algo a fazer na vida deles. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, fica sossegado, tranquilo, porque o Espírito Santo ainda fala na igreja, o Espírito Santo ainda tem primazia na igreja, o Espírito Santo ainda controla a igreja. Existe um anjo aqui, existe um pastor, que quando o Espírito Santo falar com ele, separai-me, ele vai chamar você e vai dizer: vem aqui meu filho, vem aqui minha filha, porque o Espírito Santo me falou o seu nome, e agora ele precisa de você para uma obra, para um propósito. Ele usou alguns critérios e você foi escolhido. Havia naquela igreja direção sobrenatural, existia naquela igreja voz profética. Versículo 27 diz que naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. O que é um profeta? O que é ser profeta? A palavra profeta, do grego profetes, é alguém que, movido pelo Espírito Santo,
e por ser movido pelo Espírito Santo, passa a ser seu instrumento ou porta-voz. Solenemente, o que ele vai fazer? Ele vai declarar aos homens o que recebeu por inspiração, especialmente o que? Aquilo que concerne eventos futuros, e em particular, tudo aquilo que se relaciona com a causa e o reino de Deus. E eu pergunto para nós aqui nesta noite, aonde estão os profetas da casa de Deus, que recebem inspiração de Deus, que recebem a graça de Deus, que recebem a orientação de Deus, para falar as coisas concernentes aos reinos e às coisas de Deus? Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. E é necessário que nós venhamos a ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma outra característica, declaração sobrenatural, Atos 13:4. Por quê? Porque era o propósito de Deus escolher os seus obreiros. Versículo 4 de Atos 13 diz: e assim estes enviados pelo Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo. Entenda, é o Espírito Santo quem escolhe. Sabe qual a característica? Uma característica marcante da igreja em Antioquia, que foi evangelizada por anônimos, foi evangelizada por pessoas que não tinham nome, foi evangelizada por pessoas que não tinham pedigree, vamos dizer assim, não eram famosos, não estavam na prateleira de cima, anônimos, pessoas que ninguém conhecia, mas cheios do Espírito Santo. Fez com que ali nascesse uma grande igreja. Quando a igreja tem direção, declaração sobrenatural, é Deus que escolhe os obreiros, é Deus que usa o pastor para que os obreiros possam ser escolhidos. Não se coloque à disposição apenas por se colocar, não seja oferecido, se prepare, porque no momento certo o Espírito Santo fala o seu nome e Jesus chama você para sentar aqui. Porque nós precisamos de pessoas preparadas, de obreiros capacitados, não de pessoas que querem estar por status, por fama. Tudo que faz, selfie, foto. Tudo que faz, redes sociais. Não. O obreiro verdadeiro, ele precisa estar na direção do Espírito Santo de Deus. Ele sabe que ele foi chamado pelo Espírito Santo de Deus, usado pelo pastor, te chamou e te escolheu para que você não saia fazendo por você, mas direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O que eu acho interessante na igreja de Atos é que ela era uma igreja soberana, porque o Senhor, ele era alguém que falava nesta igreja, e esta igreja era sensível à voz, porque diz que falou o Espírito Santo. Na igreja de Antioquia existia profetas, existia mestres, era uma igreja equilibrada. Ela crescia na graça, mas ela também crescia no conhecimento. Ela buscava as coisas do céu, mas também se estabilizava, se estruturava na palavra. Era uma igreja equilibrada. Havia profetas, mas havia mestres. E o Espírito Santo falou. Ou seja, havia sensibilidade naquela igreja. O Espírito Santo falou. Crentes obedientes a Deus. E muito mais do que isso, obedientes ao seu líder. Pode dar glória, irmão. Pode dizer aleluia. Crentes cheios do Espírito Santo obedecem a Deus, mas também obedecem o seu líder. Uma outra característica é que essa igreja era firmada na palavra. Versículo 26 do capítulo 11 diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E sucedeu que todo um ano Barnabé se reuniu com aquela igreja para ensinar, para pregar a palavra de Deus, o ensino da palavra do Senhor. Casa edificada na rocha. Nós aprendemos hoje na manhã, na escola bíblica dominical, que nós precisamos discernir os espíritos, para que possamos viver então uma vida equilibrada na palavra e entender quando é Deus falando e quando não é Deus falando, porque muitas pessoas, muitos crentes frustrados estão
não mais querendo estar dentro da casa, porque receberam uma palavra que não vinha de Deus, mas talvez porque não estavam firmados na palavra, na rocha. Você precisa estar na casa de Deus, desejoso de ouvir Deus falar na palavra, na pregação, na mensagem, no ensino. Você vai sofrer, o rio vai descer, a tempestade vai cair, mas quando essa tempestade cair para bater na sua casa, a sua casa vai estar edificada sobre a rocha, sobre Cristo. Você não vai se destruir, você não vai se desmantelar, mas aquele que não tem a palavra como base, não tem estrutura na palavra, ele sai, qualquer vento que bate, ele desiste da sua chamada. Mas nesta noite Jesus também vai levantar, como já tem levantado, e como nós somos uma igreja firmada na palavra, na palavra, na palavra, na palavra. Glória. Atos 13, 4, 5, essa igreja cumpria grande comissão, porque diz: assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleutica e dali navegaram para Chipre, ou seja, uma igreja que tinha como primordial fazer missão, uma igreja que não ficou ali dentro das quatro paredes, mas saiu para enviar missionários, uma igreja missionária. E nós precisamos fazer isso para que possamos crescer. A igreja missionária não é uma igreja de manutenção. O que é uma igreja de manutenção? É aquela que só fica dentro das quatro paredes. Mas uma igreja que tem visão de futuro, visão de reino, visão de expansão. Então ela não fica presa só aqui, mas ela sai para fora para falar de Jesus, para pregar o evangelho, para dizer que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar para levar a sua igreja para o céu. Então a igreja precisa ser uma igreja missionária. Servia ao Senhor com jejum e oração. Atos 13, 12. Buscavam a Deus em jejum e oração. Nada do que eles faziam era fora da direção de Deus. Eu quero crer que nessa noite sairemos daqui com este conceito de que por mais que as lutas, que por mais que as perseguições venham atingir a nossa vida, venham atingir a nossa casa, venham tentar nos desestruturar para nos afastar da casa de Deus, não, nós permaneceremos firmes, como a igreja de Antioquia, que foram lá para pregar mesmo diante da tribulação e das lutas. E diz o versículo 26, que aquela igreja, que aqueles discípulos em Antioquia, pela primeira vez foram chamados de cristãos, pequenos cristos, discípulos do Messias. Claro que no contexto não era bom, era pejorativo. Lá vai os cristãos, lá vai os seguidores daquele herege. Não, mas eles perseveravam, e hoje nós somos chamados cristãos, e é bênção ser chamado de cristão. A igreja está viva, a igreja está de pé, e a sociedade só está aí ainda, porque existe um povo, sal da terra, luz do mundo. Existe uma igreja cheia de homens e mulheres, cheio do Espírito, que faz ainda a diferença nessa terra. Convido você a se colocar de pé, para que possamos orar a Deus. Entenda, nós precisamos guardar a palavra no coração. Eu não sei qual a sua situação, eu não sei se você entrou aqui pensando em seu coração, dizendo assim: se Jesus não falar comigo hoje, eu nunca mais entro naquela igreja. Se Jesus não falar comigo hoje, eu saio, eu paro com esse negócio de ser crente. Pois Jesus falou através da maior profecia, que é a palavra do Senhor. Mesmo prensado, mesmo imprensado, mesmo passando por tribulação, por opressão, por aflição, não saia da casa de Deus, mas busque ser cheio do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aqui estão os teus filhos. Aqui estão, Pai querido, a tua igreja, aqui está a tua igreja. Ó Deus, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, fazer com que esta palavra fique guardada, enraizada dentro do coração dos teus filhos, ó Pai. Por mais que venhamos a estar passando por dificuldades, por lutas, por mais que venhamos estar passando, ó Pai, por momentos, ó Pai, em que a vontade é parar, em que a vontade é desistir, que o Espírito Santo do Senhor possa consolar estes corações, possa confortar estes corações, que o Espírito do Senhor possa encher cada um nesta noite de graça, Senhor, e que o mundo lá fora possa contemplar, olhando para nós,
aquilo que nos traz paz, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz prazer, que é a presença do Senhor, que é a presença do Teu Espírito Santo. Que esta palavra fique guardada no coração dos Teus filhos e que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Esta é a minha oração e eu te louvo e desde já te agradeço, no nome santo de Jesus.